Graça e paz aos nossos amados irmãos nesta manhã, mais uma vez, que Deus te abençoe, que Deus te dê muito e muito carinho no coração, alegria, saúde, é o que nós pedimos hoje nesta manhã. Eu já quero iniciar aqui, já agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Nós temos visto o amor de Deus para conosco. Isso é tremendo, e você tem que também sentir esse amor do Senhor sobre a sua vida. Entenda que Deus, quando olha para você, Ele olha você como filho amado, aquele que é o filho desejado, ok? Então nessa manhã, em nome de Jesus, já estamos aqui iniciando o Café com Deus. Já estou tomando um cafezinho com você, cafezinho aqui nessa manhã. Quero convidar você para que nós possamos estar juntos nesses minutos que estaremos fazendo essa devocional aqui na Trilha da Graça. Trilha da Graça, quando nós falamos daquele assunto que é muito, mas muito especial, que é o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, aqui no canal Trilha da Graça no Facebook. Lembrando que você também pode nos acompanhar no Facebook, ok? Eleonantes, ou no Instagram, @Eleonantes, ou também no YouTube, ok? No YouTube nós estamos com o canal Trilha da Graça. Então toma um café comigo e vamos estar adorando, vamos estar louvando o Senhor através da palavra de Deus hoje. Como é bom sabermos que somos amados pelo Senhor. O melhor negócio que tem é quando você sabe quem você é, você tem a sua identidade, você se conhece, você é amado, você é apaixonado pelo Senhor Jesus. Eu sou apaixonado pelo Senhor Jesus, aquele que me deu a salvação, que me trouxe libertação. Como é bom saber que somos amados pelo Senhor. Amém? Se sinta amado hoje pelo Senhor, independente do que você fez, independente do que você é, do que você está passando. Não deixe as emoções, o momento das emoções, né? Aquele momento ruim que está acontecendo na sua vida, não deixe ele superar o amor de Deus. O amor de Deus, ele é sobrenatural. Ele vem sobre você e não quer saber quem você é. Ele vem para te amar. E nós sabemos que o Senhor, ele é tremendo demais. Ele é muito apaixonado pelo homem. E ele se entregou na cruz para nos dar salvação, nos trazer alegria. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Então, meu querido, minha querida, nesta manhã, em nome de Jesus, se sinta amado por Ele, se sinta acolhido pelo Senhor. O amor de Deus, ele é soberano, ele supera todas as suas necessidades, ok? Então hoje nós vamos falar sobre a graça como ela é. Como ela é. Então, lembrando a você que tem entrado no nosso canal, tem entrado aqui no Facebook todos os dias, nos acompanhando nessas devocionais diárias da manhã, tomando um café aqui com o pastor Eleon, ok? E lembrando também que nós estamos com o QGR. O que é o QGR? É o Quartel General do Reino. O QGR é uma plataforma, tá? Que nós recebemos, né, do Pablo Marçal. Nós fazemos parte também aqui em Resende do QGR, e todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, nós fazemos aqui na minha casa uma célula, o Quartel General do Reino. E aqui a gente fala da palavra, a gente troca assuntos relativos ao Senhor Jesus, ensinamentos do reino, do Evangelho da Graça. Então, se você quiser participar conosco, você pode entrar em contato conosco através do telefone 024 9915 6119.
999156119. Lembrando que são 3 nomes, ok? Então você pode entrar em contato conosco para que você possa fazer também parte aqui do nosso QGR, Quartel General do Reino. Nós estamos nessa empreitada, vamos alcançar pessoas, vamos estar ministrando, vamos estar aqui aconselhando, vamos estar trazendo uma palavra. É mais ou menos aí 1 hora, 1h30, mais ou menos que nós fazemos aqui no nosso lar, na nossa casa. Abrimos a nossa casa para isso, ok? Então você pode se sentir convidado para que você possa fazer parte aqui em Resende do QGR, ok? Então vamos iniciar aqui a nossa devocional dessa manhã, e eu quero falar um pouquinho hoje sobre a graça, como ela é, como a graça é e como ela se comporta para conosco, ok? Relacionamento de Deus com o homem. Como é que é o relacionamento de Deus com o homem? Na antiga aliança, você lembra que nós temos, eu sempre tenho falado isso sobre a antiga aliança e a nova aliança. O que é a antiga aliança? A antiga aliança são os conceitos da lei do Antigo Testamento, ok? E a nova aliança são os conceitos do Senhor Jesus Cristo já estabelecidos para nós ainda hoje. Então, nós vemos que na antiga aliança se baseava na lei. A antiga aliança se baseava na lei. A lei funcionava como um véu que impedia que Deus se apresentasse de modo como ele realmente é, um Deus de amor. Então a lei, ela veio para revelar o pecado dos hebreus naquela ocasião, ok? Então quando a lei foi dada, ela foi entregue a Moisés, ok? Deus usou um intermediário. Quem é? Moisés. Já estou dizendo para você aqui. Deus ficava de um lado, o povo ficava de outro. E Moisés ficava entre os dois, ficava intermediando ali as questões da lei. Então nós vemos que Moisés teve ali uma incumbência em relação ao povo de Deus e Deus. Ele ficava sempre no meio, intermediário, aquele que recebia todas as cargas, né? Todas as cargas. Deus não se relacionou graciosa e livremente com o povo para mostrar a lei, não, de forma alguma. Mas na nova aliança o véu foi rasgado, e Deus pôde se apresentar a cada um de nós. Ele se apresentou a cada um de nós, revelando intimamente o seu caráter bondoso e gracioso, que nos presenteou, né, com esse favor imerecido. Então o pessoal que está entrando aí, entra, compartilha, né? Já acorda, já vem para cá aqui no Café com Deus, tomar um cafezinho com o pastor, enquanto nós estamos aqui falando do Evangelho da Graça. Hoje, como tema, a graça como ela é. Ok? Então nós vemos aí que ao escrever a introdução do seu Evangelho, o apóstolo João, sob inspiração divina sobrenatural, nos diz o seguinte, lá em João, capítulo 1, versículo 17. Olha só, é muito importante você decorar esses versículos para que você possa aprender e ter conteúdo e saber como a graça se comporta, como ela é na realidade, né? Lá em João, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Aqui na minha tradução tá, vieram por meio de Jesus Cristo, mas no original grego nós vemos que ali a palavra vieram, aquele verbo, né, ali está escrito veio por meio de Jesus Cristo. Você observa uma coisa aqui nesse versículo. Você observa que a lei, ela foi entregue, ela foi dada, né? Alguém pegou a lei, e nós sabemos quem é Moisés, recebeu de Deus. Não é que a lei seja ruim, ela tem o seu espaço, ela tem o seu valor, porque o valor da lei é
trazer à tona ali o pecado do homem. Mas a lei, ela não serve para limpar ou purificar o homem. Ok? Entenda isso aqui. Por isso que eu estou dizendo aqui em João capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Aleluia! Então, Deus não enviou a graça e a verdade por intermédio, ou por um intermediário, não. Ele veio, mas elas se manifestaram em carne e osso através do seu próprio Filho. Veio, né? Jesus veio e apresentou, nos entregou aqui, veio pessoalmente trazer a graça, porque ele é a graça, ok? O apóstolo Paulo recebeu a grande revelação sobre a nova aliança e, consequentemente, sobre a graça. Por isso, a apresenta para nós como, né, uma propriedade, com muita propriedade, melhor dizendo. Então, no Novo Testamento, no entanto, no início, ele não era bem compreendido por muitas pessoas que ouviam a sua pregação e nem pelos próprios discípulos de Jesus. Você observa que houve um embaraço ali entre ele e Pedro, né? No relacionamento de Pedro com Paulo, preste atenção, por exemplo, foi difícil para Pedro aceitar que, embora ele e os outros discípulos tivessem vivido cerca de 3 anos e meio, todos os dias, né, com Jesus, mas foi Paulo que nunca conviveu com o Mestre, quem recebeu a revelação plena do significado da cruz de Cristo. Olha só que interessante. Os discípulos caminharam com Jesus durante 3 anos e meio e não receberam a revelação. Mas Paulo, apesar de não ter andado com Jesus, ele recebeu a revelação completa, recebeu a revelação plena, ok? Então, você observa que mais no final da vida, já amadurecido e transformado pela graça, o apóstolo Pedro escreveu em sua segunda epístola, né, aos cristãos hebreus, olha só que interessante, que estavam sendo perseguidos e dispersos, né, por várias regiões daquela ocasião, ali da Ásia Menor, chegando ao norte da África e ao sul da Europa, que eles deveriam dar ouvidos ao que Paulo dizia. Olha só que interessante. Pedro, um dos discípulos que virou apóstolo depois, começou a dar ouvidos àquilo que Paulo dizia, que era o evangelho da graça, que era o evangelho pleno. Preste atenção, meu amigo, minha amiga, você que me acompanha nesta manhã, a graça de Deus foi derramada através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Então, nós vemos aí que, chegando aí na África, ao sul da Europa, né, que eles deveriam dar ouvidos, pois apesar de parecer de difícil entendimento, ele falava de coisas profundas que vinham realmente da parte de Deus. Nós vemos lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 14, fala sobre essas questões. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Vou abrir aqui para que nós possamos acompanhar aqui a palavra. 2 Pedro, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir. 2 Pedro, para que nós possamos acompanhar. Se tivermos apenas os quatro evangelhos, olha só, presta atenção, vou deixar aberto aqui para a gente fazer a leitura. Se tivéssemos apenas os 4 evangelhos, presta atenção, e não as epístolas paulinas, nós saberíamos que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, isso é fato, né? Mas não saberíamos que nós morremos e ressuscitamos com ele. Com ele quem? Com Jesus. Nós não saberíamos que ele está assentado em lugares celestiais e que nós estamos assentados com ele.
Preste atenção, querido. Olha só, isso é muito profundo. Porque Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai. E a palavra do Senhor diz que nós estamos assentados com Ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores, enfermidades. Então por isso que você não deve aceitar isso. Você deve aceitar só o melhor de Deus. Nós não saberíamos que Ele está assentado. Nós não saberíamos, né? Se não fosse Paulo, ele realmente compilou todas as coisas. Então você observa que Paulo, ele conseguiu compilar isso, ele conseguiu ajeitar toda essa questão do Evangelho da Graça. Nós não saberíamos de forma alguma, né? Nós somos hoje embaixadores dele neste mundo e que somos justiça de Deus. Tudo isso é revelação paulina. Tudo foi por Paulo. Paulo trouxe essa revelação para nós. Por causa desse grande entendimento, que recebeu, Paulo se empenhou em pregar a graça, sendo aí fortemente acusado de proclamar um evangelho fácil, que na realidade não é fácil, é simples. Muitas pessoas acham que o evangelho da graça é um evangelho simples, que as pessoas vão poder pecar mais, né? Se utilizam muito daquele versículo que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então quer dizer que você tem que pecar mais para você superabundar? Não, ninguém está te dando aqui liberdade de pecar de forma alguma. A graça, ela não é fácil, ela é simples. Você tem que crer no Senhor Jesus, ok? Mesmo sendo fortemente acusado e proclamar a graça. Paulo foi acusado de muitas coisas, até de um evangelho fácil, que muitos hoje chamam de evangelho da porta larga, e nós sabemos que é bem por aí. Não é isso. Foi uma interpretação errônea de vocês, aqueles que dizem que o evangelho é fácil. Porque quando Paulo dizia coisas como: que diremos, pois? Lá em Romanos capítulo 6, que diz isso, né? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja abundante? Pessoas preocupadas em cumprir apenas a lei e não em promover a salvação distorciam o que falava e o acusavam disso, daquele evangelho fácil, que nós sabemos que não é fácil, é um evangelho simples, ok? Então, nós vemos que apesar de tudo isso, apesar de toda essa perseguição que Paulo sofria, mas ele foi enfático na palavra, ele pregou o evangelho do reino, ele pregou o evangelho da graça, ele não deixou se levar por conta de perseguição. Foi muito perseguido, sim, foi muito perseguido. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 20, diz assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é que você tem que pecar para que você venha superabundar a graça. Não. Ninguém está dizendo isso para você, né? Mas Paulo nunca disse que as pessoas deveriam pecar mais para que viesse, né, uma maior manifestação da graça de Deus. Não. Esta é uma interpretação estúpida que, por incrível que pareça, ainda é adotada por igrejas que cultivam o legalismo, usada não para acusar Paulo, né? Mas sim aqueles que nos tempos de hoje pregam a genuína graça. Observa uma coisa: quem prega a graça é perseguido, quem prega o legalismo não é perseguido. Será por quê, né? Então, se você parar para pensar sobre isso, quando você prega a graça, as pessoas começam: mas peraí, pastor, isso aí está muito fácil, eu não tenho que fazer nada. Isso aí, esse evangelho está complicado. Não, não é complicado, eu sempre digo que é simples. Paulo deixou bem claro, é simples, é simples. Não é questão de facilidade. O evangelho da graça, a graça de Deus, ela é graciosa, ela é superabundante, né? Então nós vemos que não estamos nesta terra como cristãos praticantes, né, do amor de Deus e vivendo na nova aliança, para dificultar ou impedir a salvação de vidas. Preste muita atenção. Com regras
tolas e sem fundamento bíblico. Se o nome disso for Evangelho da Porta Larga, né, então vamos fazer obras para alargar ainda mais essas portas. Se o nome desse Evangelho for o Evangelho da Porta Larga, nós vamos alargar mais então, para que as pessoas venham para Cristo Jesus. Pois a igreja do Senhor Jesus precisa ter portas realmente largas e ser um lugar, né, um local onde as pessoas venham aos montes. Isso, para que ouçam a palavra de Deus e sejam alcançadas pelo Evangelho da Graça. Tem que ser isso, porque a vontade perfeita de Deus é que todos sejam salvos, conforme nos diz em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1 até o 4. Que venham todos, que sejam salvos todos. O Senhor morreu na cruz, derramou seu sangue no Calvário por todos. Mas existe uma só condição. Você tem que aceitar, você tem que receber, você tem que ser presenteado pelo poder da fé. Crer no Senhor Jesus. Ok? Então, o nosso foco aqui está em nos alegrarmos por saber que a graça de Deus está ao nosso dispor. A graça está disponibilizada já. Só você receber, só você desfrutar dessa graça. É a certeza de que a graça de Deus está disponível e atuante sobre nós, que nos fortalece para que sejamos mais parecidos com Jesus. Ou seja, cada vez mais aperfeiçoados para sermos perfeitos como Ele é. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero dizer a você que a graça e verdade é uma coisa só. A graça veio, a verdade veio. Então, a graça e a verdade é uma coisa só. É Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Então, nós vamos ver mais algumas coisas aqui. Hoje eu quero pincelar sobre isso, que a graça é algo assim superabundante, algo que nós não podemos perder de forma alguma. Por isso que é favor imerecido, favor imerecido. Vamos ver aqui mais adiante como quando o João ele introduz essa palavra, porque lá em João capítulo 1, versículo 1, do 14 ao 17, diz o seguinte, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá em João capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Olha só, as duas palavras novamente. Cheio de graça e cheio de verdade. Ok? E vimos a sua glória. Glória como do unigênito Pai. Então preste atenção aqui. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Então o termo aqui, verbo, e no grego é logos. Logos é o que? Palavra. Palavra. E podemos também traduzir por palavra. Ou seja, no princípio era o logos, a palavra. E o logos, a palavra, estava com Deus. E o logos, a palavra, era Deus. Então está deixando bem claro aqui quem é Jesus. Jesus é Deus. E o logos, a palavra, se fez carne. Jesus veio nessa terra, nasceu através de um parto natural, ok? E se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia. Olha só o que João, nós vemos aqui, João 1, capítulo 1 em diante. O que fala? Fala sobre o Logos, sobre a verdade, sobre a graça. Então, o que esses versos querem nos dizer, querido? Meu amigo, minha amiga, preste atenção. O que ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que a palavra se fez carne por meio de Jesus Cristo, que era cheio de graça e verdade. Por causa dessa característica de Jesus, João escreveu, que
que viu perto a glória e se manifestou em curas, milagres, libertação, salvação. Ele se manifestou. Manifestar é apareceu, ele apareceu para o homem. Ele veio buscar e resgatar o homem. Nós vemos que as religiões, todas as religiões, pode estudar isso aí, elas tentam de todas as formas alcançar a Deus. Mas não. O cristianismo, ele veio nos alcançar. Olha só que diferença. Faz uma grande diferença. Então Jesus transformava a vida de todos que criam nele, porque tinha no seu coração graça e verdade. As pessoas são alcançadas pelo Senhor, porque as pessoas creem no Senhor. Jesus veio, e se você crer de fato, você já recebeu salvação. Ou seja, o amor por cada uma, daquelas pessoas. Quero mandar um abraço aí para Dalva. Dalva, que Deus te abençoe. Dalva, quanto tempo que a gente não se vê, né? É tanta correria, mas eu quero mandar um beijo no teu coração para toda essa família abençoada, né? Todos vocês, que Deus continue abençoando vocês. E estamos aqui todos os dias a partir das 8h30 da manhã com o Evangelho da Graça, Trilha da Graça com Café da Manhã, né? Tomando um cafezinho aqui com vocês. Deixa eu dar mais uma bicadinha aqui. E vamos continuar aqui. Vamos continuar. Então, e o mesmo Jesus que realizava milagres grandiosos, como fazer aleijados, andarem, cegos verem, que multiplicava os pães e os peixes e ressuscitava mortos, continua fazendo as mesmas coisas hoje. Porque Jesus ontem, hoje e sempre será o mesmo. Será o mesmo. Nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Ele é o alfa, ele é o ômega. Na nova aliança, preste atenção. A nova aliança, ele nos abençoa pela graça, pois ela é a graça e a verdade em pessoa. Na antiga aliança, presta atenção. Por que eu falo que é a nova aliança e a antiga aliança? Antiga aliança, antes você tinha que fazer para receber. Na graça não. Na graça você recebeu e foi abençoado. É ao contrário, Na antiga aliança você tinha que fazer as coisas acontecer por conta da lei. Se você cumprisse a lei, você recebia a bênção. A graça não. Jesus veio quebrar todo o conceito. Ele veio nos alcançar. Por isso que nós somos abençoados. O Senhor levou sobre si as nossas dores e nós fomos abençoados. Somos santificados. Somos abençoados, aperfeiçoados. Porque o Senhor Jesus já nos abençoou pelo poder da cruz. Ok? Então, no entanto, por causa do modo como está traduzido em português, muitos pregadores separam a graça da verdade. A realidade é uma coisa só, parecendo duas coisas desconexas, não tem nenhuma conexão, Mas nós vemos que muitos colocam a graça de um lado como se fosse o lado bom de Deus, e a verdade do outro como se fosse o lado do juízo de Deus. Não, tem nada a ver. É uma coisa só, ok? Pela lógica humana ficaria assim. Primeiramente, Deus é bom e gracioso conosco, acredita em nós, nos dá uma chance, mas depois vem a verdade de Deus com o seu juízo, a mão pesada para nos castigar quando o desagradamos. Mas na realidade não é isso. Não é isso. Então, você observa que com isso, o conceito de que Deus é esse misto de bondade e juízo ganha força entre os cristãos. Isso que foi pregado muitos e muitos anos. Esse conceito de Deus, ele é bom, mas ao mesmo tempo ele é justiça.
Nós temos que entender que a nossa justiça está em Cristo Jesus, está nele. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Mas veja agora esse versículo de novo, ó, traduzido no grego de forma literal. Preste atenção aqui. E repare no destaque que eu coloquei aqui da frase, ó, que só reforça o que acabei de dizer para vocês, ok? Mas a graça e a verdade, aos olhos de Deus, são uma só coisa. Jesus não alterna, né, e não alternava um dia gracioso e outro dia justiça. Não é isso. Então, lá em João capítulo 1, 17, diz: porque a lei veio por Moisés, foi dada, foi entregue, né? E a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Veio por meio de Jesus Cristo. Entenda isso, ok? Então a expressão veio a ser, embora se refira a duas coisas, graça e verdade, no original grego está no singular pelo simples fato de que João entendia que graça e verdade não são duas coisas separadas. Na tradução, na transliteração, eles colocaram, em vez de o verbo veio, colocaram o verbo vieram. Você pode observar lá em João capítulo 1, 17. Se você quiser abrir, abra e vá lá. E lá está escrito que lá vieram, não veio. Então o original é veio, ok? Então essa expressão veio a ser, ela não é separada, graça e verdade. Então no português talvez soe mal dizer a graça e a verdade veio a ser, por conta da nossa língua, ok? Mas quando João diz veio a ser, não está apenas mostrando para nós que a graça e a verdade têm uma unidade, mas também nos mostra que Jesus é a encarnação da graça e da verdade. Aleluia, glória a Deus. Então a graça veio a ser. Quer dizer que a graça se tornou alguém. A graça é Jesus Cristo. A graça não é uma doutrina, não é um ensinamento. Entenda isso hoje, ok? A graça é uma pessoa. É uma pessoa. É Jesus. A verdade também se tornou um ser em Jesus. Jesus é a palavra da graça e da verdade. Aleluia. Como é bom saber que o Senhor é aquele que foi para a cruz, derramou seu sangue por mim e por você, e nós estamos hoje salvos pela graça de Deus. Quando você crê no Senhor Jesus, o Senhor te salva. É um evento, sempre tenho dito isso. Creu, foi salvo. Transformação de dia a dia, de glória em glória, de fé em fé. É cada dia a nossa peleja, porque quando eu estou me sentindo culpado, condenado, eu olho para quem? Olho para Jesus. Ele levou sobre si já. Então não se deixe culpar, não se deixe condenar por conta das astúcias de Satanás, ok? Então não se deixe. Então a verdade só pode ser vinculada ao coração do homem através da graça de Deus. Não é pelo legalismo, não é pela cobrança ou pela acusação, mas é pela graça, porque a graça que revela a verdade. Aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui fala sobre liberdade, querido. Liberdade é algo assim que nós temos, que nós não podemos perder de forma alguma. Quem quer te escravizar é o diabo. Tudo que quer te escravizar não é de Deus, porque o nosso Deus, ele prega a liberdade. Você será liberto, você será gracioso, você receberá a graça do Senhor. Então a graça é um presente de Deus, é um presente. É difícil entender a verdadeira graça porque desde criança, né, somos criados com uma mentalidade de trocas e recompensas. Tudo na vida hoje tem que ter troca. Alguém te dá alguma coisa, é porque ela quer alguma coisa, quer algum benefício. Então a graça de Deus não é troca. O Senhor conquistou para o homem, para aquele que crê. Mas ele conquistou para todos os homens. Mas aquele que crê
será agraciado pelo poder de Deus. Quero mandar um abraço também para Cal, que Deus te abençoe, Cal. Um abraço aí para o nosso amigo Júnior, pastor Júnior. Que Deus te abençoe, querido. Obrigado pela sua participação aqui. Que Deus continue aí derramando graça sobre vocês. Então, se os pais dizem para um filho, se você passar de ano, ganhará uma viagem para a Disney, o estimularão a estudar o quê? Almejando tal viagem. Porque tá ali, você está fazendo uma compensação. Se você estudar bem, se você fizer, você recebe. Olha a lei aí. Legalismo. Ali a lei, no Antigo Testamento, estabelecia isso. Era uma regra. Eles tinham que acompanhar aquilo. Não que a lei é ruim, não estou dizendo isso. A lei tem o seu papel. Mas nós estamos na nova aliança. A nova aliança. Ok? Então, quando terminar o ano letivo, se o filho der o resultado, não é assim que a gente compensa os nossos filhos muitas das vezes, ele será o quê? Abençoado. Isso é legalismo, não deixa de ser. Mas isso demonstra que ele assimilou o conceito errado, porque quando o presente é condicionado a um desempenho, não é presente, é prêmio. Olha a diferença. Presente é dádiva. Prêmio é quando você conquista, quando você faz alguma coisa para você conquistar. A graça de Deus é um presente, não é um prêmio. Não são esforços próprios. Não é mérito próprio. Não é justiça própria. É justiça de Deus. Em Cristo, quem conquistou a graça foi Cristo para você. Ok? Então, entenda isso hoje. Até na religião há troca. Nós vemos isso toda hora. Afinal, prometer mudar algo ou fazer um esforço além do normal apenas para receber uma bênção ou ser aceito é uma troca. Você já reparou que as pessoas oram para alcançar o coração de Deus? Você já reparou que as pessoas fazem para alcançar? Elas não acreditam que já recebeu. Esse é o grande problema de muitas pessoas, de muitos cristãos. Eles oram, eles jejuam alguns dias para ter mais acesso ao Senhor, para ter mais, proximidade de Deus. Deus já ganhou, já conquistou a graça para você, a salvação para você. É claro que nós, como seres humanos, quando nós cremos no Senhor Jesus, estamos debaixo da graça, a graça nos impulsiona a estar próximo de Jesus. Porque você vai ficar tão apaixonado pelo Cristo, pelo Salvador, que você vai querer estar perto dele. Porque o Senhor botou fé em você, botou graça em você, te deu salvação e você quer estar perto do Senhor. Você não tem que fazer esforço próprio. As pessoas estão se matando, subindo escadas para pagar alguma coisa. Isso é troca. Isso não é graça. A graça do Senhor já foi derramada sobre nós. Então nós vemos que as pessoas, a religião hoje, o homem induzido pelo espírito da religiosidade, segue o seguinte raciocínio: o que eu posso fazer para me aproximar de Deus e receber o seu favor? É isso que eles sempre perguntam para si mesmo. Será que se eu andar de joelhos por alguns quilômetros, vou me tornar digno de receber um milagre? Será que Deus vai me responder se eu prometer fazer algo que seja um grande sacrifício? O sacrifício já foi feito, o grande sacrifício já foi estabelecido. Ele é único. Você não tem que fazer mais nada, não tem que sacrificar, você tem que só crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Muitas religiões hoje estabelecem regras para que você possa alcançar o coração de Deus. O Senhor que alcançou o seu coração, é o contrário. Será que eu tenho de ir a um lugar sagrado para encontrar com Deus? Não, na sua casa você pode fazer isso. Aí é onde você está agora. Quando nós vamos para o templo de adoração, nós estamos fazendo a comunhão.
Comunhão. O que é comunhão? É koinonia. Nós estamos ali junto com os irmãos, recebendo ali, né, aquela graça de estarmos juntos. Isso é muito bom. Por isso que nós vamos para a casa de Deus. Quando o cristão, ele fala que nós vamos para a igreja. Entenda uma coisa aqui, nós não vamos para a igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Ok? Que tipo de medida de esforço podem me aproximar de Deus? Essa é a pergunta que eu quero que você faça. Quanto mais você fizer, você acha que você se aproxima de Deus? Não, querido. Não, você já foi alcançado por Deus, através de Cristo Jesus. Você tem que estabelecer algo no seu coração e dentro da sua mente. Se eu crer, João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal forma que entregou, que nos deu dádiva, que nos presenteou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa palavra aí é bem simples. Crer, não vai perecer e vai receber a vida eterna. Então, o que você deve fazer hoje? Aonde você estiver, creia no Senhor Jesus. Creia que Ele vai te dar, Ele vai te aceitar, Ele vai te dar o dom da salvação, o dom da uma dádiva. Ok? Quero estar encerrando essa devocional hoje. Quero te agradecer, eu quero agradecer a Dalva, a Helena, né? Quero mandar um abraço aí para vocês, a Cal Morim, a nossa pastora ali da Casa de Paternidade. Mandar um abraço aí para o pastor Leandro, para toda a galera aí da Casa Paternidade. E lembrando que o nosso Facebook está aberto para você. Nós temos colocado todos os dias ali uma palavra de Deus, uma palavra da graça para você. Que Deus continue te abençoando e muito. E nós vamos orar por você nessa manhã, para que Deus possa derramar mais e mais do amor dele sobre você, para que você entenda que o amor de Deus, ele é muito grande, muito grande. Independa do que você faça, independa dos pecados que você caia, mas o amor de Deus está sobre você, a graça de Deus está sobre você. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ninguém está dizendo para que você tenha direitos aqui de pecar. Não, estou dizendo isso, porque o Senhor nos corrige através da palavra de Deus. O Espírito Santo nos traz conforto ao coração e nos mostra quem Jesus é. Amém? Então vamos orar. Eu quero orar por você nessa manhã, para que Deus possa te curar, para que você possa receber o Senhor Jesus. Você que não tem Jesus ainda, venha para Jesus. Receba o Senhor Jesus. Faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por toda a bênção, por todas as dádivas que o Senhor tem derramado sobre nós. E eu peço a Ti, Pai, que o Senhor venha curar as enfermidades, essas enfermidades que têm assolado o Teu povo, Senhor. Lança fora todo o mal, toda palavra de maldição, meu Pai, caia por terra. Que a Tua bênção venha sobre esta casa, sobre esta família. Nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha e derrame do Teu amor mais e mais, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão. Tira toda a condenação e culpa. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Nesta manhã entregamos nas Tuas mãos esta casa, esta vida, em nome de Jesus. Amém. Você que não tem Jesus ainda, faça essa oração comigo. Eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso. Recebeu, creu, salvou. Deus já te salvou. Onde você estiver, você já está salvo pela graça de Deus. Vamos agora de fé em fé, de glória em glória, ter uma transformação nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e até amanhã, em nome de Jesus. Não deixe de passar no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã.